Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de uma personagem bíblica que está em Juízes, capítulo 4. Nós vamos falar de Débora. Quem era Débora? Débora era uma juíza. Ela se assentava debaixo das árvores para poder receber as pessoas e resolver os conflitos entre eles. Ela vivia num tempo que as mulheres não tinham cargos, não tinham vez, não tinham voz, elas não podiam nem falar. Quem falava por elas era o marido ou os filhos, né? E Débora se colocou como juíza, porque os homens estavam todos em pecado, eles cometiam todo tipo de pecado, na idolatria, eles abandonaram a Deus, eles não queriam saber de Deus, eles não queriam exercer o sacerdócio. Então, Deus levantou Débora para ser juíza. Deus faz assim, quando a pessoa não quer fazer a obra de Deus, ele levanta outra pessoa, mas a obra de Deus não para. E nesse tempo, os homens estavam com muito medo de ir para a guerra, porque eles não estavam na presença de Deus, então Deus não ia operar, eles sabiam disso. Mas Débora, ela chamou Baraque, né, e falou que ele tinha que ir para a guerra, que ele podia ir, que ele ia lutar e Deus ia dar a vitória. Débora era muito cheia do Espírito Santo, Deus falava com ela e ela passava as mensagens para o povo. Ela podia ser chamada de profetisa, mas naquele tempo não tinha ainda esse ministério, né? E ela declarou que Deus daria a vitória, mas Baraque, ele não quis, ele falou assim: eu só vou para a guerra se você for comigo. Quantas pessoas que você conhece que falam assim: eu só vou para a igreja se você for comigo? Elas querem a vitória, mas elas não querem batalhar, elas não querem ter o trabalho de lutar. Elas pedem oração para um, para outro, tal, mas elas mesmas não oram. Não é proibido pedir oração, a gente pede oração, a gente tem que orar uns pelos outros, mas nós também temos que pagar o preço, nós também temos que orar. A pessoa interessada que está na luta, ela que tem que orar mais que as outras. E Baraque não queria ir sozinho para a guerra, ele estava com medo. Se ele tinha a promessa de Deus, por que ele estava com medo? Se você tem a promessa de Deus na sua vida, pode ir, pode lutar, enfrentar o inimigo, porque a vitória é certa. E aí Débora falou: tudo bem, eu vou com você. Só que a honra que era para ser para você vai para uma mulher, porque é uma mulher que vai matar o comandante do exército, o Cícera. Aí eles foram, né, lutar e prevaleceram. E o exército inimigo era bem maior do que o exército de Israel. Mas como Deus estava no controle, eles conseguiram vencer a guerra. Só que faltava matar o comandante, o Cícera. Aí Cícera se escondeu na casa de um aliado. Pelo menos ele pensou que fosse aliado dele, né? E eles receberam ele, tudo, deram comida. E a mulher, a dona da casa, ela mandou ele dormir, que se chegasse alguém, ela falava que não tinha ninguém. Aí o Cícero foi dormir tranquilo, né? Achando que ele estava seguro ali. E quando ele estava dormindo, a dona da casa, ela cravou uma estaca na testa dele e ele morreu. E aí as honras que eram para ir para Baraque foram para ela. Isso era uma vergonha naquele tempo, porque os homens é que tinham que estar na frente da batalha, né? Eles que recebiam a honra
Mas Baraque não quis. E é assim mesmo, se a pessoa não quiser fazer a obra, não tem problema. Deus levanta outra, só que a honra que era para ir para ele vai para outra pessoa. Então nós temos que fazer a obra de Deus. Quando Deus chamar você para fazer a obra, fale para Deus: eis-me aqui, chama-me a mim, envia-me a mim, que eu vou. Quando você estiver em luta, não precisa ter medo, porque Deus está no controle de tudo. Se Deus está operando, quem que vai prevalecer contra Deus? Operando Deus, ninguém impedirá. Se você entrar na luta com Deus, a vitória é certa. Deus procura soldados corajosos, soldados valentes, que se ponham na linha de frente para lutar contra o inimigo. O reino dos céus, ele é conquistado à força. O reino dos céus é para corajosos, não é para covardes, não. Os que se acovardarem vão perder a guerra. Essa luta que você está passando, Deus está no controle, Deus vai pelejar junto com você. Pode ficar certa que você vai vencer. Só que você tem que ser destemido, corajoso. Você tem que lutar, você tem que pagar o preço. Aleluia. Então, vamos ser como Débora. Vamos nos apresentar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou pronto para a guerra e eu creio. Eu confio em Ti que eu vou vencer. Que Deus te abençoe.